Boa tarde, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, 22 de março de 2026. Chuva de mísseis sobre Israel. O que está acontecendo? O que está ocorrendo? Por que os sistemas não os param? Estão debatendo muito nas redes se a cúpula de ferro está enfraquecida ou se o Irã tem armas novas. Bem, aqui neste programa, hoje com exclusividade para a comunidade hispânica, damos todos os detalhes de por que o Irã continua lançando mísseis contra todo o mundo. E além disso, temos uma notícia de última hora sobre o que está prestes a acontecer neste momento no Irã. Família, seus likes, seus comentários. Isto é Estratégias Militares. Vamos começar. Boa tarde, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo para falar sobre o que aconteceu ontem à noite, para analisar o que aconteceu esta manhã e o que está acontecendo nas últimas 24 horas. Em Israel a situação não é fácil e é preciso dizer isso sempre, quando for, não é fácil. Ontem e esta manhã, Israel foi atingido por mísseis lançados do Irã. A guerra começou no dia 28 de fevereiro e estamos vendo como ontem algo aconteceu ou teve que acontecer, para que em 2 ou 3 ocasiões mísseis balísticos atingissem o território israelense sem serem interceptados. Mas além disso, isso nos deixou um saldo de feridos altíssimo, muito alto. Achávamos que tudo tinha acabado ontem à noite, mas esta manhã aqui vem o garoto. Também caíam mísseis sobre o centro de Israel. As pessoas já começam nas redes sociais a falar sobre a degradação da cúpula de ferro, falha do sistema, Irã atacando Israel, comunicado do Irã. Também há muitos detalhes, muita informação que está surgindo agora mesmo, que nós precisamos analisar, precisamos ver, precisamos comentar aqui em Estratégias Militares. Sejam bem-vindos, como eu disse, a este canal de informação de vocês. Se vocês gostam do conteúdo, se quiserem apoiar, essa experiência que estamos vivendo todos juntos aqui em Israel, direto de Israel, conhecendo cada detalhe. Há imagens que evidentemente não podemos publicar, mas há um monte de informações que estamos coletando diretamente no local que servem em primeira mão para fazer análises do que está acontecendo. PayPal.me/estratégias militares. E vocês também têm os superchats disponíveis para que possamos continuar fazendo essa comunicação de Israel. As imagens não deixam dúvidas. O que aconteceu ontem à noite foi grave. Foi tão grave que o ministro do Interior, na mesma noite, estava se preparando viajar direto para Dimona e Arad para ver o que ocorria. Bem viram, ontem à noite ele estava lá. Pela manhã chegaram Smotrich, chegaram Vivi, Netanyahu e até o presidente Herzog. Todos estiveram em Arad para ver o que tinha acontecido, o que havia ocorrido. Todos falaram e todos deixaram declarações interessantes, muito interessantes. A destruição é massiva. Hoje, com as primeiras luzes da alvorada, era possível ver a magnitude da potência de fogo empregada pelo Irã em um míssil que poderia ter deixado centenas de mortos. A noite passada foi um verdadeiro milagre que não tenha havido vítimas. Um verdadeiro milagre. Mas bem, como tudo isso aconteceu? Por que o Irã se dizem que está militarmente degradado e que já não tem tantos mísseis, ainda consegue lançar mísseis um atrás do outro contra Israel? O que está acontecendo? O que está ocorrendo? Bom, então aqui vamos dar detalhes para vocês.
do que está acontecendo e qual é a explicação para tudo isso. Nós, do nosso ponto de vista, de estar vivendo isso aqui, vendo isso. Além disso, vou confessar algo para vocês durante muitas noites. Após a transmissão ao vivo, não vamos descansar. O que fazemos é sair para fora, para uma zona de segurança, para esperar a chegada dos mísseis e observar o tempo, o tipo de míssil, a trajetória, o ângulo de ataque. Como funcionam os sistemas de defesa de Israel? Quais sistemas são os que intervêm? Quanto tempo leva para um míssil chegar até o local do alvo? Muitos detalhes que vocês não podem ver porque evidentemente não estão aqui, mas além disso são detalhes que pouca gente consegue perceber. Mas eu estive analisando durante várias noites e tentando encontrar uma razão para o que estava acontecendo, para o que estava se passando. Descobrimos por que os mísseis de fragmentação são tão imparáveis quando são lançados. Sabíamos e tínhamos descoberto que esses mísseis, os que caem do céu como uma espécie de chuva com munição de fragmentação, eram tão difíceis de parar. Porque a ogiva se abre e libera as submunições em grande altitude. Isso a gente já conhecia, já sabia, já tinha conversado, já tinha falado. Esse míssil que vemos descendo de uma grande altitude da atmosfera já abriu a ogiva. E as submunições descem, sendo praticamente impossível interceptá-las por qualquer sistema de defesa antiaérea. Aí estamos vendo, por exemplo, um desses casos claros onde uma das submunições foi atingida, mas o resto das munições vai continuar caindo no chão. Não vou entrar no debate sobre mísseis de fragmentação, vou apenas procurá-los, que realmente são um problema sério e que podem destruir bairros inteiros, esses mísseis que já conhecemos muito bem. Vimos outro dia as imagens de como os que iam se sacrificar, porque após o lançamento desse míssil, possivelmente seria destruído por algum drone de Israel. O lançador lançavam diferentes tipos de mísseis. Foram mencionados o Hura, Machar, Seguil, Defu, Keibar. Um catálogo incrível. Entender cada um dos mísseis é como fazer uma faculdade. Cada um tem suas características e cada um é utilizado de acordo com as condições e objetivos da missão. Não pensem que o Irã atira a esmo ou lança mísseis porque não tem outra opção. Eles vão selecionando o tipo de míssil de acordo com o perfil do local que querem atacar, de acordo com o objetivo. Neste caso, por exemplo, vemos um da classe Ghadar. Ogiva cluster, ogiva de submunição, também ogiva de alto explosivo. Às vezes combinando dois mísseis ao mesmo tempo, na mesma trajetória, para tentar confundir ainda mais as defesas antiaéreas. O Irã descobriu esse caso. A classe não burla a cúpula de ferro, que não é a cúpula de ferro. Não é o Iron Dome que trabalha com esse sistema. Mas sim tornar mais difícil, deixar mais complicado. E é aí que entra em cena a análise que vamos fazer hoje, tão completa de toda essa história. Primeiramente, quero mandar um abraço super afetuoso para todas as vítimas, para todas as pessoas que estão agora mesmo nos abrigos, que estão passando por momentos difíceis. E que nós tentamos daqui dar um pouco mais de força diante de algo que tinha que acontecer, isso era inevitável. Infelizmente, o Irã durante muitos anos, mais de 47 anos, construiu um mega arsenal de mísseis balísticos capazes de criar o caos na Terra. Com mais de 4.000 quilômetros de alcance, apesar de que Pezeshkian e Arak diziam que estavam limitados a 2.000 quilômetros, mentira. É uma verdadeira mentira. Se me permite, ouvimos primeiro, presidente, seu discurso à União feito no domingo e hoje cedo. O presidente disse na segunda-feira em uma conferência, e com certeza você ouviu, que o Irã fabrica mísseis que, segundo ele, poderiam. O Irã está construindo mísseis que podem alcançar os Estados Unidos da América. Podem chegar aos Estados Unidos. Então, em relação aos mísseis balísticos do Irã... Ele diz, em relação ao programa de capacidades de mísseis balísticos do Irã... Capacidades. O Irã agora tem a capacidade.
O Irã tem capacidade de chegar aos Estados Unidos. Quão longe estamos? Quão longe disso? De que capacidade é? Não. Não temos essa capacidade. Não temos essa capacidade. Mantivemos intencionalmente o alcance dos nossos mísseis. Intencionalmente limitamos, restringimos o alcance dos nossos mísseis até 2.000 quilômetros, Até 2.000 quilômetros. Nós não temos essa capacidade. E nós não queremos fazer isso. Não queremos fazer isso. Não temos nenhuma hostilidade contra os Estados Unidos. Contra os Estados Unidos. E países como a Europa, países como a Rússia. Whatsoever. Isso dizia Arakci, isso dizia Pezeshkian. Também os dois os mesmos caras que diziam e contavam que não queriam uma arma nuclear e que não iam construir uma arma nuclear, que simplesmente estão experimentando. Não se pode enriquecer urânio. Há mais de 60%, mas que depois, na hora das negociações, sentam e dizem: temos urânio para 10 bombas nucleares, temos, vamos conversar. Tratando de igual para igual com os Estados Unidos durante uma negociação em que já chega dizendo que tem material para 10 armas nucleares. Uma verdadeira loucura é assim, literalmente, direto. Além disso, eles simplesmente jogam isso na sua cara e você fica sem reação. Ontem à noite se falava sobre isso. Khorram Shah. O míssil de origem norte-coreana, fabricado primeiramente na Coreia do Norte, com os esquemas e o manual de fabricação vendidos ao Irã, e que agora o Irã pode usar para lançar a 4.000 quilômetros, segundo relatos. Pelo que estão dizendo, outro dia eles lançaram contra Diego Garcia. Hoje o Reino Unido negou que possam chegar até Londres, dizendo que é mentira. Não é mentira. Eles podem chegar até Londres, têm capacidade para chegar a Londres e além. Até onde eles quiserem. Para que as pessoas percebam isso. Mas voltando a Israel. Esses mísseis têm sido lançados durante várias noites. O que houve agora? Não foi interceptado? Como é possível? Como é que isso atingiu o solo? Onde está o sistema Arrow? Onde está o sistema Chad? Por que falhou? Qual é a falha de toda essa história? O inimigo estuda o seu inimigo. O Irã vem estudando Israel há muito tempo, eles se prepararam durante muitos anos, assim como Israel também se preparou para essa guerra. Em várias ocasiões, desde o ano de 2024, o Irã fez lançamentos de mísseis de diferentes tipos para observar as reações da defesa antiaérea. Qual foi a conclusão deles? Lançando ondas de mísseis, causamos danos. Mas não conseguimos o verdadeiro objetivo de toda essa história: manter a população presa pelo maior tempo possível em um estado de ansiedade insuportável. Eles também não vão vencer com mísseis balísticos. A resiliência do povo de Israel é enorme, você pode destruir bairros inteiros que eles vão continuar lutando, e eles sabem disso, não são estúpidos. A história deixa isso claro. Muitas civilizações já tentaram destruir o povo de Israel. E não conseguiram. Mas eles passaram durante semanas para uma tática de lançar 2. Há dias em que lançamos alguma onda. Se há algum evento especial, como a morte de Ariane, como a morte do Ayatollah, ou do ministro da inteligência. Mas de modo geral, lançamos ondas durante o dia, em diferentes horários, diferentes intervalos de tempo para ir testando as defesas. Eles assistem a esses vídeos, tem pessoas em campo e, além disso, tem espiões. Recentemente, um reservista foi detido por repassar informações sobre o sistema de defesa antiaérea de Israel. O que não deve nos surpreender. O que aconteceu? Bem, que os sistemas TAAD e Arrow 3 de Israel funcionam, como eu sempre disse, em grande altitude.
O que eles fazem é sair para buscar esse míssil a mais de 500 km de distância para derrubá-lo, evitando que esse míssil sequer entre no espaço aéreo de Israel. Algo que nessas imagens estamos vendo que está entrando Está sobre Israel. é uma realidade, não é mentira. Com isso, já sabemos que o sistema THAAD ou não foi acionado, ou falhou. Como o Irã torna isso possível? É que o míssil pode se mover, fazer manobras e dar uma volta ao redor do planeta e depois voltar e cair sobre Israel? Não, não é assim. O que acontece é que o Irã, que agora tem uma capacidade de alcance com seus mísseis praticamente ilimitada, descobriu que se lançar esses mísseis a uma altura menor no ângulo de ataque, porque isso faz uma parábola, e a parábola vai mais baixa do que o alcance operacional do sistema Arrow 3. E o sistema THAAD O sistema não é lançado, porque não há probabilidade de engajamento. São sistemas que precisam atingir o míssil para destruí-lo. Não há outra forma. O Domo de Ferro não pode parar. Em pouquíssimas ocasiões teria que ser, como vimos, ocasiões milagrosas. Mas cuidado! Sistema THAAD e Arrow não funcionam com mísseis lançados em baixa altitude. Continuamos tendo opções: o sistema Patriot e o sistema Funda de Davi. Esses sistemas, que também são milagrosos, salvam a maioria desses impactos que vemos. Por isso o Irã lança munição de fragmentação para justamente causar o maior dano possível. Muitos dos mísseis que o Irã lança se desintegram no ar. Por exemplo, este que estamos vendo aí. O Irã, para baratear os custos de seus mísseis, utiliza fibra de vidro para construí-los. Essa fibra de vidro, além de ser mais barata, tem um perfil melhor diante de um radar de detecção de mísseis. Com isso, não é a mesma coisa um objeto metálico e um de fibra de vidro. A fibra de vidro tem uma leve resistência ao calor, mas claro, por que ela se desintegra? Por que esse míssil que vocês estão vendo se quebra? Se vocês repararem, o míssil fica por muito tempo em uma camada de altitude, onde há muito atrito. Onde a temperatura desse movimento na reentrada desse míssil, que está fazendo uma parábola quase balística, está recebendo muito mais calor do que foi projetado para suportar. Por quê? Porque o míssil foi feito para sair da Terra, voar por um tempo no espaço e depois mergulhar em direção ao alvo. Nesse caso, grande parte desse voo está sendo feito nessa camada da atmosfera, onde está recebendo o atrito dela. Com isso, o calor aumenta. E a grande maioria deles explode no ar. O que acontece depois é que os restos do míssil caem no chão. Os famosos estilhaços que também matam, que também são perigosos. E às vezes alguma parte explosiva do míssil também pode continuar sendo perigosa, mas digamos que o míssil resiste. Ele já chega muito degradado, muito danificado. O que acontece? O que acontece com isso? Que entre o sistema Funda de Davi e o sistema Patriot, na maioria das vezes os sistemas derrubam esse míssil. Existe uma porcentagem que não. Já se passaram 23 dias de guerra, e nesses 23 dias de guerra conseguiram atingir 4 locais diretamente com o impacto de um míssil balístico com ogiva de alto explosivo. Não incluo os de fragmentação, pois esse tema já estamos explicando há algum tempo. O que acontece? Durante 23 dias de guerra, de todos os mísseis que foram lançados, 300 chegando até a 400 contra Israel, apenas 3 de alto explosivo conseguiram atingir Israel. A porcentagem é baixíssima, muito baixa. E vemos o sistema Funda de Davi por cima e o sistema do Domo de Ferro por baixo, funcionando. É incrível.
Ver isso funcionando é incrível. Mas claro, esses mísseis não são infalíveis. Mas há também outro detalhe. Quanto mais está disparando, o Irã mais faz. Mais vai se esgotando o estoque desses mísseis. Os mísseis da bateria vão se esgotando. É necessário substituí-los e fazer manutenção nos radares, além de toda a logística envolvida, que é impressionante. Nas últimas 48 horas até hoje, o Irã tem disparado mísseis sobre uma área concentrada do sul de Israel, a região de Dimona, que é onde fica o reator nuclear, talvez querendo ameaçar ou não a estabilidade e a segurança. Bem, é verdade, não é segredo. Eles poderiam ter atingido Dimona, poderiam ter atacado Dimona. Ela possui ainda mais sistemas de defesa antiaérea do que há na zona perimetral, e a razão disso é evidente. Mas esse não é o ponto. O ponto é que o Irã encontrou certos lugares em Israel onde é mais fácil lançar mísseis, e que eles atinjam o alvo. Jerusalém. Era a força cinética de um míssil e sua ogiva que havia sido destruída no ar, provavelmente pelo sistema domo de ferro, que havia feito a ogiva explodir parcialmente, e que depois caía sobre as muralhas de Jerusalém. Se aquele míssil tivesse toda a sua capacidade destrutiva, teríamos perdido uma boa parte da muralha. E isso teria parecido mais uma batalha das cruzadas para conquistar Jerusalém. Evidentemente, o sistema tem suas falhas, mas salva vidas, salva muitas vidas. O que mais está acontecendo? Há outros detalhes. O Irã está lançando mísseis de forma oculta. De forma rápida, muito rápida. Nesses ataques, estive traçando a linha de trajetória desses mísseis. Eu tenho falado sobre isso por muitas noites. Calculando o tempo, a velocidade que eles têm e calculando a trajetória, dá para saber de onde são lançados, nem é preciso ter um satélite para saber. É possível identificar. Demolidor, a imagem é assustadora, ver isso caindo é terrível, mas quero que vocês reparem. Fijaros en el detalle. No ângulo de ataque do míssil, como ele cai, não cai em mergulho. Não é uma queda agressiva em mergulho, que causaria ainda mais dano. É como se o míssil estivesse pousando. Às vezes há ângulos mais agressivos, porque o míssil cai de forma muito mais direta de cima. O que estávamos dizendo é que ele cai em um ângulo de ataque menor, porque é lançado de uma altura menor. Certo, estávamos dizendo que o Irã está lançando contra Israel. Quando detecta a presença desses silos de mísseis, vai, ataca e os destrói. Os Estados Unidos tentam, mas têm menos experiência que Israel. No caso do Irã, é muito mais difícil interceptar esse tipo de míssil, muito mais difícil. Há sirenes em Nimona, por sinal. Vamos ver, vamos abrir por aqui, vamos ver o que está acontecendo. Estamos ao vivo, pessoal. Neste momento, sirenes em Nimona. Me desculpem, estamos ao vivo, 6h32. Nós não gravamos as lives, apertamos o play e deixamos rolar. Isso, que todo mundo saiba, aqui fazemos tudo ao vivo. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece. Nimona de novo, mesmo lugar. E isso vai nos servir, vai nos ajudar muito. Com certeza vai nos ajudar. Vamos ver. Estamos aqui ao vivo e a melhor forma de ver as coisas é ao vivo. Família. Vamos prestar atenção neste alarme. Descemos por aqui. Vou colocar uma música de fundo para me concentrar. E a gente vê. Vamos ver.
Imaginem uma linha, de acordo com o alarme, o que está aparecendo. Uma linha que vai em linha reta e que poderíamos começar a tirar. O zoom para fora. Imaginem uma linha, certo? Vamos ver isso agora no mapa. Sabemos que ela passou por essa região. E sabemos que esses mísseis vão em linha reta. Esse míssil possivelmente vem da região de Teherã. Mais alarmes agora no norte, esses são os temas que vamos falar agora. O que está acontecendo no norte? O que está acontecendo por lá? Já identificamos que o míssil que acabou de ser lançado contra Israel vem da região de Teherã. Primeira informação. Além disso, temos vídeo. Vídeo do lançamento. Isso que vocês veem ali em cima significa que esse míssil realmente saiu para o espaço. Pode ser um Rora Machar, o míssil que está indo em direção a Nimona. Poderia ser sim. Retornando ao mapa e ao assunto. Vemos nesse caso que a linha passa perto da usina nuclear. E poderia ser. Vamos fazer diferente. Vamos fazer com que passe bem em cima da usina nuclear. Vamos procurar de novo. A aproximação a Teherã, a área de onde esses mísseis podem estar sendo lançados. Vemos por aqui. Reparem de novo. Temos outra linha, que poderia ser a trajetória desse míssil. Então sabemos que ainda na região de Teherã há lançamento de mísseis. Para entender mais facilmente, para ver de forma muito mais fácil, vamos ver nesta imagem os lugares de onde o Irã está lançando. Isto é um trabalho que foi feito por uma pessoa que pensou mais ou menos o mesmo que eu estava pensando. Não é bem o mapa, mas poderíamos fazer igual. Nos pontos vermelhos vemos os silos de mísseis, de onde normalmente não se dispara, porque já foram destruídos. Vemos o Mia, Tabriz, Kermachan, mas também vemos outros silos de mísseis que estão sendo usados para lançar ataques. Ataques ao norte de Israel estão partindo da região de Teherã. Por isso, às vezes temos aquela câmera no sul do Líbano que mostra o míssil passando à esquerda. Vamos ampliar a imagem para vocês verem, isso é super interessante. Vamos ver aqui.
Aí podemos ver. Por exemplo, os mísseis lançados contra Dimona também podem ser lançados do sul. Olhem como a linha que está sendo marcada aqui às vezes é lançada da região sul, 1.700 km diretamente para Beersheba, Dimona ou o sul de Israel. Também vemos como da região de Isfahan também são lançados muitos mísseis, porque lá em Isfahan há diferentes locais de onde são feitos lançamentos de mísseis. Reparem, neste vídeo do dia 1º de março, Isfahan. Dá para ver um míssil sendo lançado na parte inferior direita. Vamos ampliar aqui para que vocês possam ver. Aí vocês veem como o míssil está sendo lançado em plena luz do dia de uma área próxima. cercana. Não é Isfahan, é Yazd. Esta área que mostramos outro dia, que vimos no mapa e geolocalizamos, outra das megacidades de mísseis de onde é lançado esse que estamos vendo, onde está o silo ou onde estão os silos? Os silos estão aqui. Desses lugares é de onde saem as lançadoras e disparam desses locais. Do outro lado da montanha, há uma instalação que está escondida debaixo da terra, onde existe uma fábrica de mísseis. E é de onde eles saem. Rapidamente com o lançador, eles elevam um míssil que já sai carregado com todo o combustível e fazem o lançamento direto. Estamos vendo por aqui? É uma instalação onde, como podem ver, essa montanha é de granito puro, tornando quase impossível entrar. Você pode fechar as entradas, mas certamente vendo as capacidades, o comprimento e o tamanho dela, eles podem ter silos dentro da montanha preparados para lançar? Eles podem estar realizando lançamentos com lançadores que foram enterrando na área, que foram escondendo, por exemplo, ali dentro pode ter sido escondido um e sair e disparar. Eles vão tirando um de cada vez, não lançam ondas de mísseis de uma vez só como no primeiro dia, ou como na Guerra dos 12 Dias. Não, porque eles já não têm essa capacidade de surpresa. Sabem que há drones próximos vigiando. Esses drones a qualquer momento vão detectar a saída. Veja por aqui. A qualquer momento se detecta a saída desses lançadores e eles são destruídos. Com isso, é verdade o que vemos no vídeo. Os operadores das lançadores de mísseis normalmente têm uma taxa de sobrevivência muito baixa, porque há drones circulando por aqui, em modo de caça. Então, isso sim, nós sabemos. O que Israel precisa fazer? Israel está fazendo o seu dever de casa. Israel, de acordo com a imagem que estamos vendo, destruiu grande parte de todos os lançamentos da zona oeste do Irã. Agora restam lançamentos da zona leste do Irã, Irã central, que precisam ser destruídos. E isso leva tempo, porque há centenas e centenas de bunkers. Você precisa de centenas e centenas de munições para ir destruindo cada um, para saber onde está o lançador ou não. Nem todos têm um lançador de mísseis. Vou dar um exemplo para que vejam de forma prática. Em uma das maiores cidades de mísseis, temos lançamentos. Zona Norte, o Hezbollah está lançando neste momento. Agora vamos falar do Hezbollah. Lançamento de mísseis no norte, certo? Vamos para um lugar que também conhecemos muito bem, Khorramabad. Vamos dar um exemplo interessante aqui. Um segundo, vamos verificar algo também. Devido aos diversos lançamentos atuais no norte, muitos lançamentos no norte. Uma onda de drones.
Um segundo, família? Temos as imagens. Tenemos las imágenes. Vamos ver. Lançamento de drones e vamos ver como foi interceptado. Um segundo. Estamos ao vivo. Vamos tentar. Vamos mudar para multicâmera. Vocês já sabem que ao vivo a gente faz isso o melhor que pode. Vamos ver. Câmera número 9. Lançamento de drones. Vamos ver o que acontece por lá. Aí está o domo de ferro. Câmera 9. Vemos o míssil do domo de ferro viajando. O drone está voando baixo. Explosão. Mais mísseis. Para interceptar os drones. Aí vemos o míssil descendo, mais mísseis. Outro abatido. O sistema está funcionando bem. Vamos deixar o multicâmera preparado caso haja mais ataques. E tivéssemos que conectar de novo. Beleza, já deixamos tudo preparado por aqui. Estávamos falando que esses silos de mísseis são complicados, né? Khorramabad? Imaginem qual que é a situação se Israel tivesse que destruir cada um desses silos. Toda elevação de terreno que vem é um silo. Reparem neste vale. Reparem na situação. Reparem no que vocês podem encontrar. Não quer dizer que todos tenham mísseis. Não quer dizer isso. O que quer dizer é que é complicado, muito complicado. Reparem. Damos a volta, vamos olhar o outro lado. Reparem na quantidade de silos que tem, bunkers. Muitos moteiros, são o quê? Reparem, neste lado da montanha, como todos, eles têm preparado a sua plataforma de lançamento, inclusive o Vale dos Mísseis. Imaginem se Israel tivesse que bombardear todos. Imaginem essa cena ao longo de todo o Irã. Complicado, muito complicado, complicadíssimo. Algo precisa ser feito.
Israel realmente atacou e destruiu isso que vemos aqui. O mais perigoso: os maiores mísseis são lançados daqui de dentro. Vocês veem essas comportas, elas se abrem e o míssil 2 é lançado. As plataformas de lançamento avançam para dentro da montanha, carregadas com seus mísseis, e ficam protegidas lá dentro. Vemos as entradas dos túneis. Tudo isso já foi destruído, mas ainda resta uma grande quantidade de mísseis espalhados por toda a geografia do Irã. Com isso, eles vão continuar atirando e cada vez vão aprimorar ainda mais a pontaria. Essa é a grande dificuldade que existe neste momento com esse tipo de míssil. Existem muitas instalações espalhadas por toda a região, que evidentemente representam um desafio para os Estados Unidos e para Israel. Apesar disso, a degradação é evidente. Se eles tivessem todas as plataformas de lançamento e capacidade de lançar todos esses mísseis, evidentemente estaríamos falando de sucessivas ondas de mísseis caindo sem serem detidos. Vamos assistir a este vídeo. Faz alguns minutos, vamos assistir por aqui. O que vocês verão pode ser o sistema Arrow ou THAAD. Vamos assistir. Aí está. Isso é o que acontece quando no espaço um míssil é interceptado. Esse míssil estava vindo na altura adequada para ser derrubado pelo sistema THAAD, pelo sistema Arrow 3. Vocês percebem? É bem diferente das interceptações que vimos. Normalmente o míssil caindo e atingindo, é completamente diferente disso. Um sistema não tem nada a ver com o outro, nada a ver. Aí está a questão: qual a altura e de onde o míssil é lançado? Essa é a chave, saber a trajetória exata e qual sistema usar em cada momento. Aliás, Donald Trump deu um ultimato. Ontem à noite ele disse que tinham 2 dias, 48 horas para manter o Estreito de Hormuz aberto. O que vai acontecer por lá? Eu gostaria de ler os comentários de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? Embora depois, mais tarde, a gente vá fazer vários programas, pensamos em fazer vários programas esta noite, para entender exatamente. Isso das 48 horas, o ultimato, o que vai acontecer, o que vai ocorrer, se vão atacar a infraestrutura crítica ou não. Se o Oriente Médio vai ficar sem luz, o que vai acontecer, o que vai ocorrer. Tudo isso a gente vai ver em um instante. Em estratégias militares, é evidente que estão ocorrendo mortes que não são desejadas por Israel de forma alguma. Vivi disse que uma casa pode ser reconstruída, mas uma vida não pode ser reconstruída. Quando se perde uma vida, não há mais volta, e já é impossível reconstruí-la. O que vai? Uma das imagens mais marcantes do sistema, funda, Davi. Neste caso, são lançados 3 mísseis contra um míssil agressor, aquele que está entrando em baixa altitude. Desculpe, 4 mísseis para interceptar uma ameaça. Sistema funda de Davi. Reparem na imagem.
Isso ocorre a uma altitude mais baixa do que o sistema TAT. Estão vendo? Neste caso sim, mas foi preciso lançar 4 mísseis. Os 2 primeiros, por que falharam? Bem, isso também tem um mistério que vou revelar a vocês. E além disso, dá medo. Quanto mais tempo se esperar para lançar o míssil interceptador, maior a chance de que ele consiga. De novo, ondas de drones. De novo, ondas de drones no norte. Vamos ver. Vamos ver em alguns segundos aqueles mísseis interceptadores saindo quando começarem a sair. Vamos ver. Quero dizer, isso que estamos vendo, quanto mais se espera para lançar, maior precisão se tem, são interceptações no último minuto. Por isso, o que estamos vendo aqui? Os 2 primeiros mísseis que são lançados e os 2 que saem não têm informações suficientes e não são lançados na mesma direção. Em relação ao míssil agressor, na verdade eles tentam virar, vocês veem que estão virando agora porque já receberam a informação. Mas o propulsor já não tem força suficiente para levá-los até a trajetória desejada do míssil que está vindo. No entanto, esses 2 mísseis que são lançados logo depois, pode até haver um terceiro, porque a outra, chamada de pluma, a linha branca que fica é a pluma do míssil. O terceiro que falhou é aquele que foi lançado primeiro ali em cima. Esses 2 últimos no último minuto. Percebe que eles não precisam fazer uma curva tão aberta como essa, que parecem aviões de combate. Estes têm uma precisão maior porque receberam informações mais precisas por o míssil agressor estar mais perto. Por isso conseguem atingir o alvo. Se tivesse lançado os 4 ao mesmo tempo neste momento, neste que vemos... Se esses 4 mísseis tivessem sido lançados ao mesmo tempo, os 4 teriam errado. Porque nesse momento, o sistema operacional do controle de tiro ainda não tem todos os cálculos exatos do míssil. O míssil pode mudar de velocidade, pode manobrar um pouco, mas nesse ponto o míssil já não manobra mais. Ele já vai em linha reta, em modo flecha. Se vocês olharem a pluma do míssil, verão uma variação. E vamos abrir aqui, que é exatamente o que eu falei na noite passada. O míssil mudou de rumo, dá pra ver ali como a trajetória mudou. E nesse trecho aqui já é linha reta completa, então os mísseis ficam aí. Não tem surpresas. O que aconteceu na outra noite e que a gente viu aqui ao vivo ontem à noite e analisou ao vivo para toda a comunidade. Aliás, família, vocês estão gostando do conteúdo? Deixem seus likes, é super importante. Esses likes, só temos 9.000 likes, tem 27.000 pessoas, é de graça se inscrever no canal. Já estamos em 491.000, faltam 9.000 pessoas para chegarmos ao 500.000. Nada mais, nada menos, nada mais, nada menos 500.000. Quem diria? O que vimos na noite passada? Isso não é pedir desculpas, mas dá pra ver como o míssil dá um salto aqui, olhem, é aí, ele deu um salto. E para escapar dos sistemas de defesa, por causa disso eles têm certa manobrabilidade. Isso não é segredo, todo mundo sabe, né? Se a gente prestar atenção aqui, quando o míssil interceptador tenta fazer uma coisa, não é preciso ser um especialista. Falla estrepitosamente. Que também falha. Porque se além disso não é do sistema Funda de Davi. Esse míssil que estamos vendo explodir ali é do sistema Domo de Ferro, não foi feito para isso.
Se tivesse sido um míssil do Funda de Davi, teria atingido direto. Além disso, não teria passado... O que acontece? O míssil foi lançado pelo sistema TET. Falhou. Com isso, o resto dos sistemas não estavam preparados, não estavam ativos. Deve haver uma investigação aí para entender o que aconteceu. O Iron Dome entrou em modo automático, mas já era tarde demais. Não o encontrou de frente, por isso o Iron Dome não conseguia alcançar aquele lugar, até aquele ponto onde estava esse míssil. Foi complicado, muito complicado o que aconteceu ontem à noite para o sistema de defesa antiaérea. Estão vendo esse aí? Mísseis do Iron Dome são esses mísseis que parecem voar no ar, explosivos de tempo. Por quê? Porque o míssil não foi feito para atingir diretamente. O míssil do Iron Dome calcula a trajetória e o tempo. E quando o míssil agressor do DIS, lançado pelo Hamas, ele vai explodir com uma explosão bastante potente. E a fragmentação desse míssil faz com que o foguete seja destruído. E isso faz com que ele seja destruído. Com licença, em segundo lugar, essa fragmentação leva à sua destruição. Se o Iron Dome tivesse seguido essa trajetória, ele o teria atingido, mas não foi projetado para isso. Não foi projetado? Por isso explodiu antes. Não é uma falha, só que o sistema não foi feito para isso. De qualquer forma, há uma investigação em andamento e estão analisando as coisas. Os danos de hoje, bem, aqui podemos ver, obrigado. De novo, munição de fragmentação. Contra isso já falamos várias vezes, já dissemos, não há muito o que fazer. Não se pode fazer muito, mas aqui não se pode fazer nada. É onde os policiais se reúnem. Onde os policiais se encontram, onde os policiais... Encontram o lugar onde os policiais se encontram. Isso é super perigoso. As pessoas estão dizendo que se tiver alguém que saia... Já foram vistos, já foram vistos. O fogo se aproxima de um carro. Obrigado. Darol. Ele diz vamos, que o carro pode explodir. Vamos. Darol. Vai, mais de 2. Darol. Vocês estão vendo aí? É preciso sair correndo e não se aproximar. As pessoas fizeram o melhor para, se houvesse alguém, tentar ajudar. Mais danos, munição de fragmentação. Darol. Sim, paramos por aqui. Se perceberem, essa munição pode levar de 5 a 6 quilos. Causa danos na parte superior do edifício. A parte de baixo está estável, ou seja, nem o vidro quebrou. São danos superficiais. Que evidentemente a casa é antiga, dá pra ver que é uma casa antiga. E não suporta esse tipo de ataque. Isso dá pra ver claramente, ou seja, a área onde caiu, dá pra ver que é uma área que não é boa. Líbano. Michel está bombardeando o Líbano hoje, destruindo lançadores, pontes também, isso vamos falar depois. Esta noite. Vemos imagens do que aconteceu ontem à noite em Dimona, em Arad. Obrigado. Continuamos vendo imagens, isso é de hoje, no centro de Israel. Um estilhaço entrou por aquela janela daquele prédio. Que bom, muito bom, muito bom. Este é o interior de alguns prédios. Aqui pode ter recebido munição de fragmentação pelo teto.
Lembramos que muitas dessas estruturas empresariais são metálicas. Então esse projétil, que tem uma cabeça reforçada de 6 kg, entra como uma flecha, explode dentro e causa danos. Com isso é compreensível. O que não é compreensível é o que vocês vão ver agora. O que vocês vão ver agora é impressionante. É um novo capítulo da série dos jornalistas espanhóis soltos por Israel. É impressionante. Não só impressionante, é tremendo. Tremendo. Hoje, Laura Chiclana foi para Arad, o lugar que foi destruído ontem à noite. O lugar onde as equipes de emergência de Israel salvaram mais de 100 vidas ontem à noite. E conseguiram levá-los ao hospital a tempo antes que morressem. Um trabalho incrível das equipes de emergência, um trabalho realizado em condições climáticas muito difíceis, ontem à noite, onde um bairro inteiro foi devastado. Laura Chiclana foi hoje de Haifa para Arad. Da última vez que a vimos estava em Haifa, agora está no sul. Laura Chiclana, jornalista enviada especial de 4 emissoras espanholas. Não tinha nada melhor para fazer, ou nenhum vídeo melhor para mostrar ao público espanhol do que o que vocês vão ver agora. Com o prédio destruído pelo míssil do Irã, com o bairro destruído e com mais de 100 vítimas sobre a mesa, Laura Chiclana faz isso de novo. Enquanto a guerra iniciada por Israel e Estados Unidos escala, colonos judeus se organizam para atacar palestinos na Cisjordânia. Ontem à noite, uma série de ataques coordenados espalhou o terror entre as famílias palestinas que foram ameaçadas pelos colonos de serem queimadas vivas se não saíssem dali. O que aconteceu, Laura? Laura Chiclana fala sobre a purga. Agora na Judéia e em Samaria, há purgas durante a noite e os colonos saem para perseguir palestinos, uma espécie de purga. Quando soa a sirene, não é a sirene dos mísseis, é a sirene avisando que todo mundo tem que ficar em casa, porque há 24 horas para purgar palestinos. Atenção ao que vai contar Laura Chiclana aqui, por sinal, Laura Chiclana. Outro dia ela não foi à aldeia árabe, onde morreram 4 palestinas e uma grávida. Lá Laura Chiclana não esteve, mas hoje ela esteve em Arad. Colocando o fundo que vemos atrás para dizer o que vai dizer. Conte pra gente. Marta, foi uma noite violenta na Cisjordânia causada pelos colonos. Eles atacaram cerca de 10 localidades, incluindo áreas próximas a Belém, Ramala, Jenin e Hebron. Incendiaram casas e um centro médico, além de vários veículos, agrediram vários palestinos e também bloquearam estradas. A mídia israelense fala em cerca de 20 ataques e as autoridades palestinas já relatam 12 feridos, 6 deles por espancamento, outros 3 por contusões na cabeça. Depois que jogaram pedras nele. Enquanto o problema da Cisjordânia continua à sombra devido a esta guerra com o Irã, a violência continua crescendo cada dia mais na Cisjordânia. E de Dimona, e de Arad, e dos 100 mortos, dos 100 feridos não mortos feridos. Obrigado por isso. O que aconteceu, Laura? Foi a Arad para contar o que aconteceu na Judéia e em Samaria. Eu não sei se aconteceu ou não, tá? Eu não sei. E se aconteceu, eu condeno, tá? Eu falo muito sério. Se aconteceu um incidente desse tipo, onde pessoas foram perseguidas e sua integridade física posta em risco, eu condeno. Mas Laura Chiclana vai para Arad, onde fica o bairro destruído, onde centenas de famílias tiveram que fugir desse bairro. Ela nos mostra isso ao fundo, e realmente é destrutivo. Ao vivo, Arad, Israel. Cerca de 10 localidades foram atacadas com violência na Cisjordânia. Bem, Marta, foi uma noite violenta na Cisjordânia. Noite de violência na Cisjordânia. Eu aceito.
E o que você tem atrás? O que foi? Vai falar sobre isso. Vai contar sobre o quê? O Irã lançou um míssil balístico de 0,5 tonelada para destruir um bairro inteiro. Não foi protagonizado pelos colonos. Cerca de 10 localidades foram atacadas, incluindo áreas próximas às de ontem à noite. O Irã atacou mais de 10 localidades com mísseis. Irã. Eu acho que ela foi lá procurar se havia abrigos por 50 mil euros. De verdade, eu penso isso. Eu de verdade acho mesmo que ela foi lá procurar abrigos de 50 mil euros. Não vejo outra explicação. Não consigo entender como um jornalista vai para Arad, em Israel, para nos dizer que ontem à noite estavam perseguindo palestinos. Eu não entendo, é que não vejo a conexão entre Arad e o que acontece na Judeia e em Samaria. Não sei. E olha que não é longe. Ele poderia ter ido, não sei, para Anjanim, para Nablus, para Hebron, poderia ter ido para Ramallah fazer a reportagem. Mas ele vai para onde caíram os mísseis e diz que os colonos estavam incendiando casas. Para que as pessoas que na Espanha alguns não são muito inteligentes, pensem que o fundo que aparece atrás da imagem de Laura Chiclana é o que os colonos fizeram ontem à noite. É que eles nem sequer vêm esclarecer, são as imagens que vemos ao fundo. É o incidente de ontem à noite, quando mísseis balísticos foram lançados do Irã ao sul de Israel. Até aí não precisava de mais, você não precisava se esforçar mais, só precisava dizer o que estava atrás de você. Mas, no entanto, Laura Chiclana ignora o que está atrás e nos fala sobre perseguições a palestinos. Com esse fundo. Acho que é maldade, falando sério, eu penso que é maldade. Não. Não vou dizer mais nada porque isso não me cabe. Eu aqui em Israel estou como um turista, não... Sou testemunha do que acontece. Acho que o escritório de imprensa deveria agir. Acho que já depois do primeiro incidente e agora o segundo incidente da Laura Chiclana, não se trata de cercear sua liberdade de informação e imprensa, mas sim que faça seu trabalho, que evidentemente não está fazendo. Se você vai para Arad colocando esse fundo atrás de você para falar de uma purga na Judeia e em Samaria, então você está completamente errando de cenário. Primeiramente, é desrespeitoso com as vítimas presentes. Mas completo, total. Bem, Laura Chiclana, agora que nessa semana deixou de estar nas manchetes, o pessoal já se acalmou um pouco com ela. Já deixou de estar nos assuntos do momento, mas volta novamente aos trends com a segunda parte. Acho que na semana que vem, não sei quando acontecer alguma coisa... Uma dessas histórias mirabolantes, não sei o que vai ser, talvez seja... Durante a guerra do Irã, Israel corta a comida em Gaza? Ou alguma dessas coisas que daqui a pouco vai voltar a acontecer de novo? Vocês vão ver. E vai, bom, não sei, talvez vá... para um lugar onde caiu um míssil. Ou destruíram uma casa, um carro, um hospital, uma escola. E vai dizer que Israel está impedindo a entrada de comida em Gaza. Esse é o perfil, família. Com isso eu termino. Tinha que dizer, tinha que contar. Me parece que, como consumidor de notícias que sou, também não me parece lógico e acho que dá para fazer muito melhor. Nos vemos no próximo programa aqui em Estratégias Militares. Un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros.